Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre equação do primeiro grau, tá bom? Eu sou o professor Gleison e hoje a gente vai aprender mais sobre matemática, definição, construção, termos e resolução simples de equação do primeiro grau, beleza? Siga aí as informações, veja os exercícios e se esforcem para a gente aprender cada dia um pouco mais, tá? Vamos lá. Vamos à introdução da equação do primeiro grau, tá? Equação é uma sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas, tá? Toda equação é composta por incógnitas e coeficientes. Esses são os conhecidos, certo? Os coeficientes são os números que aparecem, não as letrinhas. As letras são as incógnitas. O prefixo equa, vem do latim, significa igual, né? Igualdade, a equação é um princípio de igualdade. Vamos ver alguns exemplos de equação aí. Tá? Esse exemplo aí, 4x menos 10 igual a 0. O x é a incógnita, o 4 e o menos 10, certo? São os coeficientes, tá bom? Aí tem outra equação aí, onde você tem de novo o x como incógnita e ainda não tem como a gente definir quem são os coeficientes, tem que organizar esse 3 e o 8 aí. Tá certo? Agora, não são equações. Olha a situação. Uma equação foi quem diz que é uma igualdade. Quando você tem uma desigualdade, seja nesse caso uma inequação, 4x mais 20 maior que zero, certo? Ou uma situação de ser diferente, ou então uma situação de que não aparece incógnita. Eu tenho aí 6 mais 5 igual a 10 mais 1. Não é uma sentença aberta. 6 mais 5 é 11 igual a 10 mais 1. Que é 11 também, não é aberta, é fechado. 11 é igual a 11, certo? É sentença aberta, você não tem um elemento conhecido. Nesse caso, a gente está representando pela letra X, mas pode ser qualquer letra, tá bom? Aí eu tenho definição geral da equação do primeiro grau, como é que ela aparece, certo? A forma geral dela é essa, tá? E vários outros exemplos aqui, 5x mais 1 igual a 0, 2x menos 10 igual a 3, 3 mais 3x igual a 0, são tudo equações do primeiro grau aí, exemplo dela. Você precisa conhecer a carinha da equação para você depois saber resolvê-la, tá bem? O que é que a equação possui? Tá certo? A equação possui uma ou mais letras, né? Pode ser x, y, z, um sinal de igualdade, né? Quem tem o sinal de igual ali tranquilamente todo mundo conhece, uma expressão à direita, outra expressão à esquerda, certo? Então, o que fica à sua esquerda é o nosso primeiro membro, vocês podem ver aí embaixo, né? Na parte de baixo aqui do meu lado, fica à sua esquerda nosso primeiro membro, o que fica após a igualdade à sua direita é o que representa o nosso segundo membro, tá bom? Então, essa é a construção de uma equação do primeiro grau, certo? Para saber mais na frente, nosso objetivo principal é saber resolver a equação do primeiro grau. Porém, para a gente chegar até lá, nós precisamos saber transformar alguns textozinhos em expressões, certo? Algébricas. Então, se você não souber transformar, vai ficar difícil você resolver alguns tipos de problema, tá bom? E toda vez que a gente falar em um número, um valor desconhecido, algo que você não sabe, você bota na sua mente que a gente está falando de uma letra. Você vai substituir por x ou vai substituir por y. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a letra x, tá bem? Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Como é que eu represento, por exemplo, um número qualquer? Tá aí a frasezinha. Um número qualquer representado por x. Pode ser y, pode ser z, a letra que você bem entender, mas o x é o tradicional, certo? Beleza, outra frase. O dobro de um número. A gente está falando de x. E quem vai ser o dobro de x? Entendeu? Vai ser 2x. Certo? Você precisa saber trabalhar essas construções quando vierem os problemas. Nem sempre vai vir o dobro de um número. Vai vir, por exemplo, João tem uma certa idade e Pedro tem o dobro da idade de João. Se você chamar a idade de João de y, a idade de Pedro vai ser 2y. Tá certo? Dá para entender a ideia? Então você tem que saber trabalhar com esse tipo de construção. A sua letra
A sua incógnita é o seu número, só que desconhecido. Então, você não pode representar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Não pode. Então, você representa com algo que você desconhece. Então, a letra está representando um número que ainda é desconhecido, mas você vai descobrir lá no finalzinho, quando a gente aprender a resolver todo tipo de equação do primeiro grau. Tá bom? E aí? E a metade de um número? Se você está falando de x, a metade de x, lembre-se, metade sempre dividir por 2. Tá? Então, olha o que você vai fazer? X sobre 2. A representação é essa. O triplo de um número adicionado de 10. Olha, já começamos a ampliar a frase, que tem algo mais. Você tem que falar de triplo, você tem que saber adicionar, tá? Mas vamos aos poucos. Tá? O triplo de um número. Nós estamos falando de que número? X. O triplo é o quê? É ele 3 vezes. O que é adicionado? Somar. De quanto? 10. Aí é o seu tradicional, você já conhece. Certo? 3x mais 10 é a expressão algébrica que você apresenta numa situação dessa. Tá bem? Outra informação extra aí é a sexta parte de um número menos 9. Olha, sexta parte, quinta parte, terça parte, décima parte. Esse tipo de expressão, né, você tem que lembrar das frações. 1/6, 1/5, 1/10. Então, a sexta parte de um número é um número dividido por 6. Nesse caso, x sobre 6. Menos 9 está na cara, né? É só colocar menos 9, tá bom? Ó, a representação que a gente tem é essa aí, x sobre 6 menos 9, mais uma expressão algébrica. Mais uma vez reforçando, nenhuma dessas informações que nós colocamos são equações. Para ser equação, isso que vocês estão propondo tem que, melhor dizendo, tem que ser igual a alguma coisa. Quando você iguala, quando você monta os dois membros, aí você tem uma equação, tá certo? Nesse caso, teria do primeiro grau. Ó, vamos trabalhar com a construção de equações, tá certo? Coloquei um probleminha para vocês construírem equações. Então vamos lá. A idade de Dona Dalice adicionada de 14 equivale a 100. Qual a equação que representa a situação proposta? Tá certo? Qual é a equação? Eu não quero saber a idade da Dona Dalice, mas eu quero saber qual é a equação. Tá bom? Vamos lá. Ó, vamos pensar primeiro na idade de Dona Dalice. Você sabe qual é? Não. Você não sabe? Usa X. Tá certo? Aí tem adicionada de 14. Como é que eu represento isso? Idade adicionada de 14. Se a idade eu chamei de X, adicionada de 14 é X mais 14. Equivale a 100. Beleza. O que significa isso, equivale a 100? O que é equivaler? É igual, vale a mesma coisa. Tá certo? Isso é algo equivalente. Então, é igual a 100. A adição equivale a 100. Então, eu tenho x mais 14 igual a 100. Tá certo? Ou seja, eu tenho a equação já construída. Tá certo? A partir daí, eu vou descobrir a idade da Dona Dalice. E é óbvio que esse tipo de problema dá para resolver sem construir a equação. Dá para fazer tranquilamente com raciocínio. Beleza? Mas a equação, se fosse para ser construída, teria que ser com esse modelo aí. Tá? Algo a mudar seria simplesmente a letra, que você pode usar qualquer um. Tá bem? Tá? Vamos para a próxima? De novo. Pensei em um número, multipliquei esse número por 2, subtraí 7 desse resultado e obtive 35. Qual a equação que representa a situação proposta? Então, você já deve ter ouvido, né, expressões como essa, situações como essa. É muito comum a gente escutar as pessoas fazendo brincadeirinhas como essa, mas essa brincadeirinha ela pode ser transformada em equação. Tá certo? Vamos lá, construir? O que é que eu preciso? O número que eu pensei, tá certo? Depois eu vou multiplicar por 2, que é o que ele falou. Depois eu vou subtrair de 7, certo? E escrever a expressão que representa o resultado obtido é 35. Tá certo? Beleza. Qual foi o número que eu pensei? X.
Multipliquei esse número por 2. 2 vezes x, que são 2x. Certo? Subtraí 7 desse resultado. Eu peguei 2x e tirei 7. Então ficou 2x menos 7. O resultado obtido é 35. Ou seja, o resultado que eu obtive com essa conta 2x menos 7 foi 35. Ou seja, deu 35 é igual a 35. E aí nós temos a equação propriamente dita. 2x menos 7 igual a 35 é a nossa equação. Tá certo? Então ficou claro? Tem que saber fazer esse tipo de construção. Depois a partir daí a gente ia descobrir em que número eu pensei. Tá certo? Vamos lá, outra situação. A metade do sucessor de um número vale o mesmo que o antecessor de 20. Qual a equação que representa a situação proposta? Rapaz, observe que a dificuldade ela vai aumentando. Então, nós temos problemas bem fáceis que dá para resolver sem a equação mesmo, e tem problemas que começam a bugar a nossa mente, tá certo? Então, preste bastante atenção, tem que saber cada detalhe do nosso problema. A metade do sucessor. Primeiro, o que é metade? O que é metade? Você lembra? Dividir por 2. Sucessor. O que é sucessor de um número? Sucessor é 1 a mais, certo? Aquele número mais 1. Então, você tem que saber todos esses elementos, certo? Senão não consegue construir a equação. Vale o mesmo que o antecessor de 20. Quem é o antecessor de 20? Lembra? Sucessor é 1 a mais, antecessor é 1 a menos. Então, antecessor de 20 então, é 19. Vamos tentar colocar isso organizadozinho para a gente construir a nossa equação. Olha, qual é o número que eu estou pensando? X. Certo? Quem vai ser o sucessor desse número? X mais 1. Mas o que é que ele quer? A metade do sucessor de um número. Ele quer a metade desse número aí, que é o sucessor dele. Então, é x mais 1 dividido por 2. Tá vendo a construção, como é diferente já? Aí, isso, certo? Isso é o mesmo que o antecessor de 20. Quem é o antecessor de 20? 19. 20 menos 1, 19. Então, aí não é a equação. Nós só achamos o antecessor. Ele está dizendo que isso aqui, ó, a metade do sucessor é o mesmo que isso daqui, o antecessor de 20. Ou seja, com os dois, a gente vai montar a nossa equação. Certo? As expressões valem a mesma coisa. Então, x mais 1 sobre 2 é igual a 19. E nós temos aí a nossa equação construída. Você percebeu que essa foi um pouco mais trabalhada, mais arrumadinha, com mais informações. Você precisa ter mais atenção ainda. Tá certo? Beleza? Então, nós vamos partir agora para a resolução de equação de primeiro grau. Observe, vamos fazer um resumo. Eu apresentei o que é equação, tá? Uma igualdade que tem dois membros, primeiro membro, segundo membro, tem termo desconhecido, tem os seus coeficientes. Agora, eu apresentei algumas montagens com equações, certo? Você tem que saber construir expressões algébricas, identificar as palavras que representam a igualdade, tem que ter todo esse cuidado, certo? E agora a gente vai partir para a resolução de equações, as mais simples no momento, tá certo? Ó, aí o bonequinho aí, pensei em um número, multipliquei por 4, tirei 7 e obtive 29. Em que número eu pensei? Com certeza você já deve ter passado por uma situação dessa e com certeza alguns de vocês podem ter tido dúvidas, pois suas dúvidas vão acabar porque você vai saber resolver esse tipo de problema usando equação. Tá bom? Então vamos lá. Princípio aditivo da igualdade. É uma estratégia que a gente usa para resolver alguns tipos de situações. Tá certo? Quando você pensar em equação, você pensa em uma balança. O que você faz de um lado tem que fazer do outro. Tá? Se você vai na feira e o cara coloca um pacote, você pede 2 kg de feijão, ele pega um pezinho e coloca lá. 2 kg de um lado, em qualquer lado, e do outro lado ele vai acrescentando o feijão até ficar igual, para ficar equilibrado. Equação é isso, é um equilíbrio, tá certo? Você tem que manter esse equilíbrio. Se tiver igual essa balança aqui, está desequilibrado, não é uma equação. Tá? Então, olha a ideia de equação aí. Adicionando ambos os membros, menos 3, olha o que a gente obtém. Se eu tiver A mais 3 mais menos 3 igual a 5 mais menos 3, o que foi que eu adicionei nos dois membros?
menos 3, certo? Menos 3, está tudo montadinho já. A mais 3 mais menos 3 igual a 5 mais menos 3. Se eu tirar esse menos 3 no primeiro membro e no segundo membro, não muda nada. Porém, para que eu botei esse menos 3 aqui? Porque eu queria eliminar esse mais 3. Por quê? Porque mais 3 menos 3, todos vocês sabem que dá 0. E eu queria deixar o A sozinho. Não usei X dessa vez, usei A, tá certo? Observa. A mais 3 menos 3 é igual a 5 menos 3. Já eliminando o parênteses, mais com menos, né? Dá menos, mais com menos deu menos. E 3 menos 3 dá o quê? 0. 5 menos 3 dá o quê? 2. Como o 0 é elemento neutro da adição, né? Não altera em nada, vai ficar A mais 0 igual a igual a 2. Nós usamos o princípio aditivo para eliminar esse mais 3, certo? Mas se eu colocar o elemento que vai eliminar o mais 3 no primeiro membro, eu tenho que colocar também no segundo membro. Entendeu? Então vamos lá. Vamos para mais. Dizemos então que A igual a 2 é a solução da equação. Isso você vai usar muito esse princípio aditivo, viu? Muito mesmo. Às vezes você vai somar, às vezes você vai subtrair, você vai fazer, vou voltar aqui um pouquinho, vai usar a ideia para cancelar o elemento. Se eu tivesse aqui A mais 10, eu faria mais menos 10 em cada lado, certo? Se aqui eu tivesse A mais 80, eu fazia mais menos 80 em cada lado para cancelar o 80. Se aqui não fosse mais, fosse menos, fosse A menos 30, eu ia fazer o quê? Mais 30, certo? Positivo. Então, por quê? Porque o menos 30 e o mais 30, eles se cancelam, tá? A soma de dois números opostos dá sempre 0. Então, mais 30 menos 30 dá 0. Mais 50 menos 50 dá 0. Menos 21 mais 21 dá 0. E assim sucessivamente. Tá certo? Vamos agora para outro princípio. O princípio multiplicativo. Pensando na balança de novo. Se você tem lá 2 kg de feijão de um lado e um peso de 2 kg, e você pede, eu quero que você triplique. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o peso e triplicar. Se tinha 2, o triplo de 2 vai 6. Aí, para equilibrar a balança, eu tenho que triplicar também a quantidade de feijão. Se tinha 2 kg, eu tenho que botar 6. Então, é o princípio do equilíbrio, tem que ter, né? Tem que ter equilíbrio. Então, se eu multiplico de um lado, eu também vou ter que multiplicar do outro. Tá certo? Veja como funciona. Olha, eu já tenho aqui a equação pronta. Presta atenção. A equação está pronta. Eu tenho x sobre 3 negativo é igual a 12. O que é que acontece? Eu estou dividindo o lado de cá por 3. E eu quero deixar o x sozinho. Tá certo? Para eu deixar o x sozinho, esse 3 tem que sair e esse menos também. Então, o que é que a gente faz? Ao invés de, como o 3 aqui está dividindo, eu multiplico 3 nos dois membros. Certo? De um lado e do outro. Opa. Tá? Por quê? Menos 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vai sobrar só o x. Menos com menos vai dar mais. Tá certo? Estou aqui. Percebe? E do segundo membro, não se preocupe. 12 vezes 3, eu vou ter 36. O 12 está positivo, o 3 está negativo, mais com menos vai dar menos. Cheguei na solução de mais uma equação. Tá bem? Esse x igual a menos 33 é conhecido como solução da equação. Tá ok? Agora, vamos falar sobre essa situação aí. Olha, se a gente tem uma igualdade com duas frações, onde o denominador das duas é igual, perceba aqui, certo? A sobre B é igual a C sobre B, certo? Quando eles são iguais, o que é que você pode? Princípio da igualdade, tá certo? Do equilíbrio. Você cortou o B nos dois, pronto, acabou. Você tem aí, continua com a igualdade. A é igual a C, tá certo? Um exemplo aí onde essa ideia foi utilizada. Você tinha lá, x menos 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 4. Observe que no primeiro membro, o denominador é 4. Para todos os numeradores. Né? Nesse caso, x menos 2. E a mesma coisa é no segundo membro.
certo? O denominador é 4. Se está de um lado e do outro dividindo por 4, você pode muito bem anular esse elemento, certo? Anulando o 4 vai ficar só o quê? X menos 2 é igual a 3. Só que agora, para você resolver esse problema, você tem que aplicar outro princípio que a gente viu primeiro, certo? Se você tem aqui x menos 2 e esse menos 2 tem que sair, você tem que adicionar 2 no primeiro membro e adicionar 2 no segundo membro. Olha, percebe? Para anular esse cara aqui, para anular esse, porque você quer deixar quem? Sozinho, o x. Aí eu tinha x menos 2, aí eu adicionei 2 no primeiro membro e adicionei 2 no segundo. Esse 2 cancela esse, porque menos 2 mais 2, nós sabemos que é zero, certo? Sabemos que é zero. Então, vai ficar, como esse cabra aqui cancelou esse, 3 mais 2, 5. Resolvemos a nossa equação. Tá bom? Entendeu? Joinha? Então vamos para frente. Né? Dizemos que a solução da equação é x igual a 5. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos aplicar o que a gente aprendeu, certo? Na prática, tá? Nós apresentamos alguns problemas. Vamos pegar esses problemas agora e vamos realmente resolvê-los. Tá bem? Então, o mesmo problema. A idade de Dona Dalice adicionada a 14 equivale a 100 anos. A 100. Qual a idade de Dona Dalice? Certo? Você pode fazer isso mentalmente, essa é muito fácil, mas nós vamos resolver usando aquela equação que a gente construiu lá no início. Tá bom? Então, a gente já fez essa equação e já sabemos que a equação ficou montada dessa forma. X mais 14 igual a 100. Agora vamos usar o princípio. Dê uma paradazinha no vídeo e tentem resolver sozinho. Analise se vocês conseguem, tá? Beleza, vamos lá. Vamos resolver esse probleminha. Olhe bem, x mais 14 igual a 100. Quem é que eu estou procurando? X. O que é que x representa? A idade de Dona Dalice. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer para encontrar x? Eu preciso eliminar esse mais 14 daqui para deixar ele sozinho. E para eu tirar o mais 14, eu uso o princípio aditivo e apenas subtraio 14. Só que quando eu subtraio no primeiro membro, eu tenho que subtrair também no segundo membro, tá certo? Então, mais 14 menos 14, cancela. 100 menos 14, 86. E aí a gente tem a solução do nosso problema, certo? Solução da nossa equação. E aí descobre que Dalice tem 86 anos. Tá certo? Combinado? Deu para entender tranquilamente? Não deu? Volta de novo, reveja o vídeo, tá certo? Você vai conseguir aprender. A situação 2 que a gente propôs lá. Pensei em um número, multipliquei esse número por 2, subtraí 7 desse resultado e obtive 35. Em que número eu pensei? Essa equação também já está montada e o número que eu pensei foi x. E eu tenho que descobrir quem é esse x. Tá certo? Essa equação aí você já viu antes e a gente tem que resolvê-la. Como fazer isso? Pense um pouco, tente fazer sozinho mais uma vez, dê uma pausa, tá? E depois veja a resolução que a gente vai fazer agora. Tá bem? Olha só. Para eu descobrir o valor de x, de fato, eu preciso tirar daí dessa igualdade tanto o menos 7 quanto esse 2, certo? Esse 2 aqui. Então, eu tenho que usar os princípios que a gente aprendeu para retirar eles dois. Para eu retirar o menos 7, eu faço o quê? Princípio aditivo. Tá? Onde tem menos 7 para eu eliminar, eu tenho que colocar mais 7. Muito bem. Tá certo? Dos dois lados. Então, eu tenho mais 7 no primeiro membro e mais 7 no segundo membro. Então, menos 7 mais 7, cancela. Beleza? 35 mais 7 vai dar outro resultado lá, 42. Então, eu tenho agora 2x igual a 42. Tá certo? E aí, eu continuando, para eu eliminar esse 2 aqui, se esse 2 ele está multiplicando, toda vez que você vê aí o número ao lado da letra, mesmo que não tenha o sinalzinho de vezes, o pontinho, é uma multiplicação, que eu tenho 2 vezes x. Tá? Para eu resolver isso aí, o que é que eu faço? Se ele está multiplicando, eu coloco ele mesmo dividindo. Então, eu tenho 2x dividido por 2 agora e 42 dividido por 2. 2x dividido para 2, 1x.
42 dividido para 2, 21. Tá vendo? Chegamos à solução da nossa equação. Já sei, o número que eu pensei foi 21. Beleza? Entendeu? Gostou da situação? Então, resolvam as outras que a gente vai deixar aí para vocês. Se empenham, né? Estudem no livro de vocês a parte de equações. A gente vai, na próxima aula, continuar trabalhando esse conceito com equações mais complexas, resolução de equações com distributiva, resolução de equações com fração, tá certo? Onde a gente precisa fazer o MMC. Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Aguarde a próxima aula e bons estudos, jovens.